Olá novamente, esse é o segundo vídeo da nossa aula sobre integrais impróprias. Antes de eu começar a resolver esse exercício, eu estava reassistindo o vídeo da aula anterior. Eu percebi que só 20 minutos de vídeo acho que não é suficiente para resolver todos os exercícios que eu pretendia resolver. Então eu acho que eu vou diminuir o número de exercícios e aumentar o número de aulas, que daí a gente mantém o nível de detalhamento que eu estava prevendo. E se vocês tiverem algum comentário, se acham que eu detalhei demais, não precisava tanto, ou se faltou alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo, deixar comentário ou me mandar um e-mail para vocês me darem feedback mesmo, para saber como tá aí o prosseguimento das aulas. Acho que por enquanto é isso. Então, eu vou resolver agora o exercício 13. Esse exercício é interessante que ele tem, no intervalo de integração dele, duas descontinuidades, né? Começa em menos infinito e vai até infinito. E um bom jeito de resolver essa integral aqui, se vocês perceberem, a gente tem um x² aqui, né? Se eu fizer uma integração em u menos x² e eu integrar menos 2x dx, vai me aparecer essa componente x dx, né? E aí eu tenho um x aqui e um dx. Aí fica fácil de substituir. Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar e elevado a menos x² é igual a e na u, né? Porque menos x² é igual a u. E deixa eu tirar a folha aqui. Então. E o meu x dx, que é o resto da nossa integral, se torna du sobre menos 2. Esse menos 2 eu passo para dividindo, aí se torna du menos 2. Vou deixar explicado aqui, ó. dx. E o intervalo de integração, diferente do exercício anterior, eu não vou substituir aqui nos valores de x e encontrar ele, porque aí eu não vou conseguir encontrar um intervalo certo, ó. Se eu pegar o menos infinito e jogar em menos x², o menos infinito ao quadrado vai ficar mais infinito, né? Infinito ao quadrado vai ficar mais infinito. Porque qualquer número negativo se torna positivo depois que a gente leva ao quadrado. E aparece menos aqui, então vai se tornar menos infinito. Só que se eu aplicar o intervalo superior, infinito aqui, vai ficar infinito ao quadrado infinito, menos, multiplicando esse menos infinito, então vai ficar menos infinito. E se for de menos infinito a menos infinito, não, a gente vai ter uma integral zero, né? Então, esse intervalo de integração domínio de u, ele não é um intervalo certo para a gente poder resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no domínio de u, sem os valores, e depois que eu integrar, eu vou voltar para o domínio de x, para menos infinito até infinito. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou... Como o menos 2 aqui é constante, eu vou jogar ele para fora da integral. Menos meio, né? E vai ficar e na u du. A integral de e na u é bem simples. Se vocês lembram, ela é ela mesma. Se a gente deriva e na u, a gente consegue o e na u. Se a gente integra, a mesma coisa. Intervalo do domínio de u. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o domínio de x.
A partir dessa equação aqui, que a gente tem u igual a menos x quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir novamente. E elevado a u, e u é menos... Caramba. Menos x quadrado. Agora, como estou no domínio de x novamente, eu posso aplicar o intervalo de integração de menos infinito a infinito. Muito bem. Agora, o próximo passo é mudar esse intervalo para usando os limites. Tá. Como ele tende a dois infinitos, então a gente vai ter dois limites. O primeiro vai ser limite. No exercício anterior eu acho que eu escolhi A, então agora eu vou fazer B. Limite de B tendendo a infinito e limite de C tendendo a menos infinito da nossa função, né? Que é... Como meu expoente aqui está negativo, eu já vou mandar ele para baixo, então vai ficar 2 e na... meio torto aqui. E na x quadrado sobre menos 1, né? Intervalo de integração que vai de menos infinito, que no caso é C, e vai até infinito, que no caso é B. Tá. Aí o que eu vou fazer? Limite de B tendendo a infinito. Limite de C tendendo a menos infinito. E eu vou fazer a aplicação do intervalo de integração na nossa função. Que vai ficar menos 1, 2 e na B quadrado, menos esse menos, vocês lembraram do intervalo de integração, e esse segundo menos é da função, menos 1, 2 e na C quadrado. Pois bem. Tá. Deixa eu ver. Tá. Se vocês lembrarem, a gente consegue separar limites para termos que só dependem deles. Tipo, no caso aqui, esse termo aqui só depende de B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever limite de B tendendo a infinito dessa componente, menos 1 sobre 2 e na B quadrado. E como essa componente não depende de B, eu posso jogar ela para fora e aplicar o outro limite separado. C tendendo a menos infinito de... E o mesmo caso para esse limite, né? Como ele não depende desse, ele pode sair fora do limite de C. No caso, como está aqui. É mais... Eu coloquei mais aqui por causa desse menos com esse menos. E constante também sai para fora. Constante também pode sair para fora. No caso aqui tem um... É C, né? C quadrado. Tem um 2, esse 2 e esse 2 posso jogar para fora. Mas como eu já escrevi, eu vou continuar assim. Então tá. Agora só resta a gente aplicar o intervalo de integração. Se vocês verem aqui, eu tenho dois limites praticamente iguais, né? O que muda é só esse menos e o mais aqui. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Olha por quê. Se eu aplicar o limite em B aqui, tendendo a infinito, vai ficar B ao quadrado, infinito ao quadrado, infinito. Exponencial de infinito continua sendo infinito, vezes 2, 2 vezes infinito, é infinito. 1, que é uma constante dividido por infinito, se torna um número muito pequeno, próximo de zero. Então, tudo isso aqui, zero. E a mesma coisa para menos infinito, né? Se eu aplico o limite aqui em C, vai ficar menos infinito ao quadrado mais infinito. O exponencial de mais infinito, infinito, vezes 2, infinito. E 1 sobre infinito, zero. Então, zero. E assim a gente obtém o valor da nossa integral, né?
que é zero. Mesmo sendo um valor nulo, a gente obteve o valor da nossa integral. A gente sabe que a integral vale zero. Então a gente pode dizer que ela converge. E é interessante esse exercício aqui, porque ele vai de menos infinito, né, até infinito. Então, toda a área que a gente tem da integral é zero. Isso é, provavelmente tem algum momento que a integral é totalmente negativa ou positiva, e chega um momento que ela se torna positiva. E de menos infinito até infinito, a parte negativa se torna igual a positiva, anulando as duas. Eu vou colocar um link na descrição. Acho que dois links na descrição para o site Wolfram Alpha, onde eu vou colocar o desenho da integral. Na verdade, o site vai fazer isso para mim. Vai colocar o desenho da nossa função e o valor da integral. Aí vocês vão ver o motivo dessa integral ser zero. Agora eu vou fazer o exercício... Deixa eu ver... 35. Quanto tempo de vídeo? 10 minutos. Não sei se vai dar porque esse exercício aqui é meio grande mesmo. Mas esse aqui é o exercício que eu quero fazer porque ele tem algumas características também diferentes. Mais 5. dx. Então tá. Como vocês podem ver, a gente tem um polinômio aqui, né? E acho que o jeito mais fácil de resolver essa integral seria a gente achar as raízes para poder reescrever a equação. Então eu vou fazer isso. Eu tenho aqui x² menos 6x mais 5, né? Eu vou dizer que isso aqui não pode ser igual a zero, porque daí a gente teria um divisor que traria uma descontinuidade para a nossa função. Mas mesmo assim eu vou achar as raízes. Então vamos lá. Eu vou usar Bhaskara para achar essas raízes. Então, x igual... Se vocês não lembram Bhaskara, aqui tem um, né? Esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C. E nosso Bhaskara é da seguinte equação. Menos B, ou seja, vai ficar mais 6, mais ou menos raiz de b², ou seja, 36, menos 4 vezes A vezes C. E 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Dividido por 2 vezes A, que é o próprio 2. Que A é 1, né? Então vamos lá. Vou escrever aqui 6, mais ou menos. Tá, raiz de 36 menos 20 é 16, né? Raiz de 16, 4. Divide por 2. E daí eu vou obter duas raízes, né? Eu vou ter uma raiz onde vai pegar o termo positivo do 4 e o termo negativo do 4. Então vamos lá. 6 mais 4, 10. Sobre 2, 5. E o segundo vai ser 6 menos 4, 2. Sobre 2, 1. Então, a gente vai poder reescrever, no caso, nossa integral da seguinte forma. X menos 5, porque se x for 5, eu vou anular isso aqui, né? 5 menos 5, 0. E o outro termo vai ser x menos 1. Se 1 for valor de x, vai anular esse cara aqui também. Dx. E se vocês fizerem a distributiva, x com x, x com menos 1 com x e menos 5 com menos 1, a gente vai obter a função anterior.
Beleza. Agora a gente tem essa integral aqui. Essa integral aqui, eu não sei se vocês lembram, provavelmente lembram, ela tá na cara para a gente usar frações parciais. Se vocês não lembram frações parciais, a gente tem uma função onde tem produtos numa fração, né? Como é esse caso. E o que a gente vai querer? A gente vai querer dois termos distintos, onde a gente vai ter os nossos produtos separados em somas de frações. E para a gente achar essa igualdade, a gente vai ter que usar algumas incógnitas aqui e fazer uma distribuição dessas frações. Que no caso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa com essa. Eu não lembro se é fatoração. Não é fatoração, é distributiva ou... Enfim, vocês entendem essa operação com frações, né? Tá, multiplica aqui embaixo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse termo com esse e esse termo com esse. Então vai ficar ax menos 1 mais bx menos 5. Aí se vocês verem, essa parte de baixo aqui é igual a essa parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar elas. E o que eu vou ter agora? Deixa eu só separar para a gente não se perder. O que eu vou ter agora? Eu vou ter que 1 é igual a... Eu vou fazer distributiva. Aqui é distributiva. Da componente A com esse termo e o B com esse termo. Então vai ficar ax menos a mais bx menos 5b, né? Aí eu vou fatorar x. Vai ficar a mais b, porque são as componentes que tem x. Eu estou fatorando x, né? Isso aqui é um b. Menos a menos 5b. A gente tem essa equação aqui, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter que achar uma relação onde... É que no caso não tem como ver, mas... É que eu tenho que achar uma relação de x nessa equação. No caso aqui, tipo, seria... Como não tem x desse lado, a gente supõe que seja um 0 vezes x, mais 1, que no caso seria esse 1. Para a gente poder fazer um sistema de equações para a gente achar esses coeficientes a e b. Por exemplo, esse a mais b, como ele é um termo dependente de x e no outro lado não tem um termo dependente de x, a gente iguala ele a 0. Como se fosse isso aqui. 0 vezes x mais 1. E os outros termos, menos a menos 5b, como eles são independentes de x, a gente iguala eles a 1, porque 1 também é independente de x. Aí a gente consegue um sisteminha linear aqui, tá? Para mim resolver esse sistema linear, o que eu vou fazer? Eu vou isolar um dos termos a ou b em uma das equações. Acho que na primeira é mais fácil, né? A igual a menos b. E eu vou substituir na segunda equação. Acho que mais fácil de substituir é o a, né? Como a é igual a menos b, e na outra equação tem menos a, então vai ficar b positivo. E b positivo menos 5b vai dar menos 4b. Menos 4b igual a 1. Se eu mandar o menos 4 dividindo para o outro lado, eu acho o valor de b. Ou seja, b vai ser igual a menos 1 sobre 4.
e o A vai ser mais 1 sobre 4. Aí a gente achou nossos coeficientes, né? Aí a nossa equação, que era 1 sobre x menos 5, x menos 1, passa a ser 1 quarto. Na verdade, eu vou escrever o divisor primeiro. Vai passar a ser um x menos 5, tudo dividido em 1 quarto, né? Vou passar o 4 para cá. 1 quarto vezes x menos 5. Mais 1 quarto, x menos 1. E como b é menos 1 quarto, vou colocar menos 1 aqui. A gente tinha essa função, né? A integral dela indo de 0 a 3 dx. Agora a gente vai ter duas integrais para dividir, para integrar. E vai ficar bem mais fácil de resolver. Eu acho que eu vou parar o vídeo aqui e continuar em outro, porque já bateu os 20 minutos e eu acho que a memória do meu cartão vai acabar. Então, até já.